Fala pessoal, tá começando mais um podcast da Always On, o Papo Performance Digital. Primeiro agradecer a presença de quem tá aqui com a gente, né? Meu host hoje, meu co-host na verdade hoje, Gabriel Gerard. Parece que ele gostou de fazer isso. A última gravação foi com ele aqui no podcast que a gente tava com o Roger da ViaMe e hoje ele voltou aqui junto com a gente. Estamos de volta, é uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma vez me apresentando, eu sou o Yuri, sócio fundador da Always On. E hoje a gente tem duas convidadas incríveis aqui, que a gente já estava há muito tempo querendo a presença delas, mas chegou o momento correto. Então, assim, é uma satisfação incrível receber Polly e a Nath, que são nossas parceiras, nossas super clientes da Som Livre. Apresentar aquelas super rapidinho. Bem-vindas, meninas. Seja assim, muito bem-vindas, que seja um papo leve e tranquilo. Vamos começar com vocês se apresentando um pouquinho, o pessoal conhecer vocês. Bom, meu nome é Poliana, mas, né, já Polly. vimos que, assim, Poliana caiu em desuso, né? Quem é Poliana aí já sabe. Polly é o meu nome que todo mundo me conhece na família e no trabalho. Na Som Livre, eu sou gerente de marketing e comunicação, mas meu chefe mesmo tem 7 anos e atende ali no Maitá, filhote. Trabalho com marketing e jornalismo meio que misturado desde que me formei. Eu acho que no dia que eu me formei, foi exatamente, eu tenho esse factoide. No dia que eu me formei, caiu a obrigatoriedade do diploma de jornalista para exercer a profissão. E eu tinha. É uma data marcante. Eu tinha escolhido o jornalismo para isso, deixado de fazer publicidade, porque eu falei, não, vai precisar de um documento e tal. E aí caiu. E aí eu acho que ali eu percebi que eu não trabalharia com jornalismo e de fato foi o que aconteceu. Tô aqui até hoje, vamos ver até quando eu fico. Obrigada pelo convite. Bom, gente, eu sou a Natália, né, mais conhecida como Nath. Hoje eu sou coordenadora de mídia na Som Livre. Trabalho com mídia aí já tem alguns anos. Já trabalhei com diversas marcas aí no mercado. Sou formada em publicidade, contrário da Polly. Então, ela é jornalista, sou publicitária. E é isso, assim, a gente tem um time maravilhoso, a gente trabalha com a Always On e a gente tá aí esses anos aí nesses corres. Boa. Vamos começar apresentando pra galera um pouquinho do que é a Som Livre, quantidade de artistas, só pra gente introduzir, o pessoal entender o tamanho desse negócio. Todo mundo já ouviu falar na Som Livre, mas a gente que já tinha ouvido falar na Som Livre, quando a gente viu realmente o volume e o que vocês representam no cenário da música nacional e internacional também, a gente ficou ainda mais abismado. Então, acho que é legal, é o que a gente sempre fala, clareza na comunicação. As pessoas precisam saber o que são as empresas como um todo. Então, assim, fiquem super à vontade para contar tudo que vocês puderem falar também aqui junto com a gente. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar do nome gravadora, né? Gravadora tem um nome muito antigo, né? Soa como um daqueles nomes anos 90. E Som Livre é um nome que está muito relacionado à novela. Sim. A Nath foi uma das pessoas que eu tive o prazer de contratar na Som Livre quando eu cheguei. E uma das coisas que eu queria desmistificar para os jovens talentos que estavam entrando na empresa era a ideia de que a Som Livre era uma gravadora, ou é uma gravadora. Eu acho que hoje, em 2024, a Som Livre é uma plataforma de negócios para artistas musicais. Eu acho que em um tweet, o exemplo em 1x, que agora mudou o aplicativo, em 1x, o nome de gravadora, eu acho que se traduz por isso. É um lugar onde o artista ingressa com seu projeto musical e ali ele recebe toda assistência, consultoria, trabalho de artístico e repertório para definir o seu álbum, definir os seus videoclipes, a sua imagem para marcas, o seu conceito. Tem uma equipe de marketing dedicada a fazer aquele lançamento acontecer.
tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de mídia, e tá aí a nossa parceria para provar isso. E também é uma plataforma que gere e gerencia marcas de shows e eventos. Sim. Então, nesse sentido, é uma plataforma de negócios para artistas, sim, e ela é 360. Então, essa ideia que você tinha de Som Livre ser o selo daquele disco da novela A Indomada, Exato. sabe? Isso, a gente tem muito respeito por esse legado de mais de 50 anos, mas a caminhada nos trouxe para ser uma plataforma de negócios cada vez mais tecnológico, digital e automatizado. Nath? É isso, e mais atualizado de acordo com o mercado, né? A gente vai se Sim. atualizando e vai evoluindo junto com o mercado. Perfeito. É Você isso. comentou essa questão de mais de 50 anos de mercado. Aí eu É vou isso. direto para a Nath aqui agora. Uhum. Nath, mais de 50 anos de mercado e agora a mudança de um mercado de uma forma absurda. Como que o digital entra dentro desse mercado? Cara, assim, a Som Livre, as pessoas que eu converso, né, que tem mais de 30 anos de Som Livre, ainda estão trabalhando lá, dizem que tiveram bastante dificuldade, assim, para conseguir acompanhar essa evolução. Porque antes a gente fazia a capa do álbum, né, manuscrito, a gente vendia CD, vendia DVD, né, a gente tem um acervo lá que a gente consegue pegar DVD, consegue pegar CD, e hoje não, hoje tudo é digital. Então, eu acho que a gente conseguiu crescer e evoluir ali, foi um desafio, né? Tem sido um desafio para alguns artistas, principalmente os mais antigos. É um pouco mais difícil usar as redes sociais a favor, né? Conseguir divulgar a própria música nas redes sociais, saber compartilhar a sua música do Spotify, mas é uma coisa que a gente tem um time dedicado, a gente tem um time qualificado que consegue ajudá-los. E aí entra muito na parte que ela falou, de contratar pessoas que são mais jovens, né? Que também já têm esse entendimento de tecnologia, de novidades, que vão ali também ajudar essa galera que não é obrigatória, não tem a obrigação de entender também como divulgar e usar isso a seu favor. Porque o artista tá ali para entregar a arte dele e a gente vai, né, anunciar e mostrar pro mundo. Então, é isso, assim, a gente vai evoluindo junto e a empresa vai crescendo junto com o mercado, sabe? Perfeito. A mídia acaba sendo um potencializador e um incremental de todo um trabalho que é feito de bastidores, assim. Exato. Vamos falar, tipo, parte de cultural. Como que é o mercado da música hoje no Brasil? Como que vocês enxergam essa criação de cultura a partir da música? Porque é uma pluralidade muito grande de artistas, né? A gente tá no dia a dia, a gente costuma brincar. A gente recebe coisas desde Erasmo Carlos até MC Caveirinha e a gente tem pluralidade. Bom, a Som Livre nos dá muito orgulho de ser uma gravadora e plataforma de negócios que tem uma variedade, uma diversidade de gêneros musicais sendo trabalhados ao mesmo tempo, de forma muito natural. Sim. Acho que, como você falou, no mesmo período em que a gente está produzindo um plano de marketing, de mídia digital para um MC Caveirinha, que é um adolescente, que com a música Cartão Black alcançou o primeiro lugar do Spotify no ano passado. A gente está trabalhando músicas do Erasmo Carlos, que nos deixou, após ganhar um Grammy Latino. Na semana seguinte, ele nos deixou. E a gente está fazendo isso ao mesmo tempo. Esses lançamentos às vezes acontecem na mesma semana ou com um diferencial de uma semana para outra. Então, isso que a Nath comentou, da gente ser uma empresa que está nesse lugar de trazer pessoas novas para pensar a tecnologia e o digital, também anda muito com a galera que está na Som Livre há mais de 30 anos. Que não é o meu caso, tá, gente? Eu tenho um pouco mais de 30. Eu não cheguei nem nos 30, então... Não tô lá 30, não tô lá pra beber. Então, tem uma galera que tava lá que tava acostumada a fazer capa de vinil e depois capa de CD. E pensava e-commerce, né? Comprar o CD na internet. Comprar o vinil, de repente, numa loja de discos. E hoje, a gente vê... em primeiro lugar, o formato digital, sem dúvida, correndo na frente.
Mas eu vou misturar um pouco a minha resposta para falar dessa diversidade de gêneros musicais também com a diversidade de possibilidades de se ouvir música. Porque agora a nossa geração de millennials e geração Z também está procurando uma forma mais nostálgica de ouvir música. Então, vocês veem aí no mercado que é comum artistas, até para sair do nosso terreno brasileiro, né? E não falar só da Som Livre, mas artistas como a Taylor Swift, por exemplo, vão lá e lançam vinis, com o objetivo de atender aquele super fã colecionador. Então, eu acho que não vai ser muito demorado até a gente ver vinis aparecendo com mais frequência novamente no mercado. E aí vou falar uma coisa só antes de passar a palavra para a Nath, que certamente tem mais insights nesse lugar, que é o fato da gente ser um país consumidor de entretenimento. O Brasil é um grande admirador de cultura, né? E eu acho que isso é uma fala política, eu acho que isso é uma fala cultural, eu acho que isso é uma fala de entretenimento, é uma fala de negócio, mas a gente viu que durante uma pandemia que foi extremamente nociva para além das vidas perdidas, o que segurou esse país muitas vezes foi a possibilidade da arte ser praticada, ser desenvolvida. Então a música tem um papel muito importante nisso. Talvez isso explique, em parte, porque a gente é um país que, mesmo estando nas filas dos shows dos artistas internacionais para conseguir o ingresso e comprar o ingresso e chegar na frente e chegar na primeiro lugar ali do gargalo, ainda assim o nosso top 50, o nosso ranking, ele é nacional. E aí eu coloco pra Nath, assim, porque ela trabalha muito artistas novos também. Sim, eu acho que, só complementando também, essa questão de trabalhar, essa questão de cultura, tendo um time diverso, né? Exatamente. A gente tem um casting diverso, então a gente vai do Erasmo ao Caveirinha, ao Felipe Rett, né? E também a gente tem um time diverso. Então, assim, eu sou uma pessoa totalmente eclética que ouço não sou uma pessoa que ouço muito rock, mas eu ouço rock. Se eu tiver afim de ouvir um rock, eu vou ouvir um rock. E se eu tiver afim de ouvir um mandelão, um funk proibidaço, que, tipo assim, vai assustar a minha avó, eu vou ouvir. Então, assim, a gente tem um time diverso. A gente tem pessoas de diversas etnias, gêneros, idades. Então, a gente consegue... a gente vê isso muito no resultado do nosso trabalho, né? Porque vai ter... Eu tenho, por exemplo, a Milene, né? Que vocês conhecem bem. Ela é geração Z, total. Ela é Gen Z. Então, assim, eu falo, cara... Eu não vou nem discutir sobre esse tema. Que é a nossa estagiária de mídia. Não vou nem discutir sobre esse tema com você, porque se você tá falando que esse aqui é isso aqui, isso aí. É isso. Porque é você que entende a linguagem dessa galerinha. Então, a gente tem um time muito diverso, né? Então, a gente consegue trabalhar diversas frentes, diversos lançamentos, tudo a mesma galera, e todo mundo, cada um com seu estilo musical diferente, e é isso que eu acho que é o segredo, assim, que faz a gente ter um sucesso, assim, sabe? E até a importância, acho, dessa questão que você falou, da pluralidade, né, da equipe de vocês, a diversidade. Exato. Porque, assim, vocês acompanham basicamente o que é a nossa sociedade. A sociedade do nosso país é totalmente diversa. Não existe 100% isso, é aquilo, não. São mini grupinhos que curtem coisas diferentes, que vivem realidades diferentes, o que para mim é uma coisa, para o outro é uma coisa inimaginável. E vem uma geração que eu acho que vai embolar muito a cabeça da gente aqui, que é a galera que nasceu 80 para 90, que já é uma galera que não sabe nem o que é o vinil, por exemplo. Tá descobrindo agora o que é o vinil. Mas é a questão, até puxando o que a Polly falou sobre o vinil, acho que é uma questão muito emocional. Então, assim, você toca muito na emoção da pessoa. No saudosismo, né? Exatamente. Cara, é o meu artista. O que eu posso fazer por ele? Pô, vou comprar um vinil dele, que eu quero ter aquilo ali na minha estante pra exibir, pra deixar bonitinho. Então, acho que tem muito essa questão também da gente pegar esse lado, e eu acho que isso é fantástico. Acho que isso... talvez no mundo tão digital, você ter alguma coisa física represente muito hoje em dia, né? Você falou da geração Z. Recentemente eu tive o prazer de falar com o pessoal da pós-graduação e da graduação da SPM. Legal.
E é muito engraçado, assim, porque é uma geração mais nova, que está ali Sim. numa graduação, que já utiliza as redes sociais de uma forma totalmente que eu Oposto, utilizo. diferente. Né? Então, o TikTok, para eles, já é mecanismo de busca. Sim. Tipo, a minha geração, a nossa Pesquisa geração no Google. é Google. Sim. Então, Aham. as coisas vão mudando numa velocidade muito grande. E se a gente não se adaptar a isso, é complexo. Uhum. E aí vem, hoje o mercado da música, ele é mais democrático? Eu acho que ele é mais democrático no sentido de que você pode distribuir música de forma independente também. E aqui eu vou fazer uma licença poética. Ela fazer uma licença poética para falar de distribuição também. Porque, como eu falei, a gravadora ela tem a formalidade de ser uma plataforma de negócios múltipla para artistas que já vêm com uma certa bagagem, têm um conhecimento de shows, estão sendo descobertos ali, são descobertos por empresários e agentes, e aí a gente tem a possibilidade de olhar para eles e pensar assim, nossa, esse artista aqui tem uma estrada para tocar. Quando a Marília Mendonça chegou até a Som Livre, representada também por um grande escritório de música sertaneja, ela chegou talentosíssima, mas super jovem e totalmente desconhecida, né, do público. E olha onde a Marília Mendonça se projetou. Né? Assim, na Som Livre a gente gosta muito de lembrar que mesmo quando um artista deixa a gravadora para, enfim, trabalhar de forma independente ou para aceitar uma proposta numa outra gravadora, a gente ainda mantém o orgulho e a humildade, né, acompanhada, de pensar assim, nossa, a gente estava aqui quando surgiu a Marília Mendonça, a gente foi a gravadora que abriu as portas para Marília, para o Luan Santana, para o Gustavo Lima, para Maiara e Maraísa, que fez o Wesley Safadão ganhar né, o tamanho e a proporção que ele tem. Henrique e Juliano também passaram pela Som Livre. São grandes nomes da música. E eu não estou falando só de sertanejo, não. Assim, a Cel passou pela Som Livre. O Silva chegou pela Som Livre através do selo do Slap e retornou agora. O Thiago York também chegou pela Som Livre, retornou agora. Então, essas passagens, né, dos artistas pela gravadora ou as permanências, elas mostram que existe uma possibilidade de vida longa para o artista, mas existe também uma possibilidade dele se enveredar por outras frentes. Sim. E se eu, Poliana, que não tenho voz nenhuma, mas de repente vai que eu faço um curso de canto e quero lançar um single, eu posso fazer isso, porque existem meios de distribuição independentes para artistas independentes começarem a sua carreira e a começarem a mostrar o trabalho. E também existem negócios independentes que são distribuidoras que não fazem o trabalho que a gente faz. Porque a gravadora trabalha construindo o artista. A gente não apenas distribui o fonograma. Fonograma é o nome que a gente dá para a música em si, né? A gente faz esse serviço da distribuição, mas a gente tem um trabalho de contato com todas as plataformas para divulgar aquele artista, para incluí-lo em capas de playlists das plataformas digitais. A gente faz um trabalho com as redes sociais para promovê-los, faz o trabalho de mídia com investimento, coloca eles nos line-ups, comerciais de televisão, line-ups de festivais e eventos. Então, o trabalho que a gravadora faz é mais robusto. Porém, se eu quero começar a minha carreira artística, a gente sim tem hoje mais possibilidades tecnológicas e de comunicação com o público. E a gente vê isso totalmente com o avanço da internet, desses novos artistas que surgiram através da internet. Então a gente vê a Isa, a gente vê a própria Anitta, a Luísa Sonza, que é uma galera que veio, assim, se a gente
Se fosse uma indústria totalmente engessada, ficaria... espaço, né? não teria espaço. A gente vai ficar aqui com aquela galera da antiga, Ivete, né? Não, é fulano, né? Mas não, assim, a indústria vai mudando, né? Vai mudando junto com a sociedade. E a gente vê que com o avanço da internet, a gente vai descobrindo novos artistas a todo momento. A qualquer momento a gente pode descobrir um outro artista e contratá-lo. Então, assim, é totalmente democrático, sim. O TikTok, né? Sobre agora. Deixa essa pauta. Porque assim, muito recentemente, quantos artistas o TikTok alavancou, né? E eu vou dar um exemplo também que não é da gravadora, mas que também é muito querido, já fez feats com vários artistas nossos, que é o João Gomes, por exemplo, que tem a voz do forró, a voz do piseiro. O João Gomes, ele usou e soube usar, e a audiência dele estava ali, dentro do TikTok, e de repente a música dele foi se amplificando. Então a gente também tem que pensar que as plataformas de social media, elas também ganham esse lugar, né? Eu acho que a gente não tem mais uma única fonte da verdade, como existia antigamente, que era a chancela de um grande empresário, de um grande agente, né? De uma grande gravadora para dizer assim, não, olha, essa pessoa é boa, vamos fazer a carreira dela acontecer. Eu acho que as plataformas, elas dão autonomia para que os artistas também digam assim, olha, esse é meu trabalho, eu gostaria que vocês conhecessem. E aí, de repente, pode dar certo. E a gente vê hoje artistas gigantes, tipo o Veig, que é um cara que é totalmente geração Z, tá no TikTok, e assim, não tá em nenhuma gravadora, ele é totalmente independente. Entendeu? Verdade. O Zé Felipe é um caso... da Som Livre. Som Livre, TikTok, Sim. Cara, com resultados incríveis, assim, de visualizações, de alcance, que é uma plataforma que a gente começou ano passado juntos ali, né? A gente começa esse trabalho ali com o TikTok, e o TikTok, ele de fato, ele tem um alcance fantástico, assim, ele ainda é uma plataforma que permite um alcance, até porque hoje é a rede social com maior tempo de tela no Brasil, Sim. Então isso auxilia muito, Sim. mas ela potencializa realmente essa viralização de alguns artistas especificamente. O TikTok, de acordo com o Google, de acordo com pesquisa do Google, é o lugar onde a geração Z mais encontra, mais faz buscas, né? E a busca por música tem um grande salto nesse gráfico, porque a música, ela é uma trilha sonora. Então, se eu quero mostrar um conteúdo meu, e aí o TikTok fala muito isso, né? Eu não sou uma plataforma de usuários de rede social. Eu sou uma plataforma de criadores de conteúdo. Então não tem nada mais natural do que você ter uma música de pano de fundo. Que é a trilha sonora da sua vida, é a trilha sonora do seu casamento, do nascimento do seu filho, da dancinha, que, enfim, já foi até muito superada, né? Porque a música, ela tá ali servindo como base para desfile de moda, para culinária, para do it yourself, para vários tipos de formatos de conteúdo que vigoram e viralizam na internet. Então, a gente tem que estar lá. Eu acho que a gente tem que estar em todos os lugares onde a música é inspiração. E é esse o nosso papel enquanto marqueteiras. Eu não tenho nome para nossa profissão, né, Nath? Falar marqueteira me leva para uma coisa meio política. Marqueteira. Mas eu não tenho outro nome para dar, desculpa. Perfeito. Isso é muito interessante porque eu sou um consumidor de música gigante. Às vezes a gente recebe algumas coisinhas ali. Vai subir, acaba ouvindo. Vai subir a campanha e fica ali um tempão ouvindo aquele artista. Como né? é que é? Vamos virar o papel aqui pra gente fazer essa pergunta. Assim, Como é que é pra vocês quando a gente manda a música pra uma determinada campanha e vocês ficam assim, não tem como. Tá? Hoje o manicômio tá solto. Porque Fulano vai lançar isso mesmo? Fulano vai lançar isso. É até legal falar isso assim.
Eu, particularmente, semana Porque não passada... parece a mesma gravadora, né? Que Não. lança Erasmo, São João totalmente- Bosco, Caveirinha, Felipe Ret, não sei o que. Vai de A a Z muito rápido. muito É. rápido. Semana passada a gente recebeu Menos é Mais. Sim. E eu até brinquei, eu abri ali, Ah, cara, vou vai subir, eu embora. vou Eu subir. passei a tarde inteira escutando. Aham. E logo em seguida vem Xuxa. Aí você fala assim, cara, que Show loucura. da Xuxa. Vem um monte de coisa ao mesmo tempo. Que é catálogo, a gente trabalhando o É catálogo. muito diferente. Então, assim, e é isso. E a gente passa muitas vezes por essas questões de limitações da plataforma, né? Dependendo da música, a plataforma impõe um tipo de limitação, dependendo do clipe, tem outro tipo de limitação. Aí volta a pergunta agora. Como que é pra explicar, às vezes, pro artista de que, cara, não vai subir porque a plataforma Eu não adoro vai essa permitir. parte. Eu posso falar que Com eu certeza. passei muito por isso. Eu tenho um artista que ele é tão, né? Eu não vou falar o nome dele pra gente não também divulgar estratégia, mas assim, é tão importante pra ele ter campanhas no YouTube, principalmente, que ele começou a criar os seus clipes de acordo com as normas do YouTube. Então, o que a gente faz? No começo, a gente tinha muito problema com reprovação, então a gente sabe que o YouTube ele reprova cigarro, álcool, arma, Excesso qualquer de tipo pele. de arma. Excesso de pele é um jeito muito né? legal de falar, né? É um Então- jeito muito educado de E falar. pra esse artista, era muito importante ter esse tipo de campanha. E aí eu falei, cara, é tão importante assim pra ele? É muito importante. Então a gente mandou uma lista pro pessoal da direção do clipe e falou assim, não pode isso. E aí eles criaram o clipe e aí a gente não teve nenhum problema. Às vezes a gente consegue fazer isso, nesse artista foi ótimo, é ótimo que a gente consegue fazer isso, mas às vezes a gente não consegue fazer. E aí a gente tem que explicar, falar, olha, infelizmente a gente vai pensar em outra solução, a gente vai subir uma campanha no TikTok e vai direcionar pro clipe, não sei, a gente vai pensar em outra coisa, ou então grava uma chamada aí, coloca o link no teu story, sei lá, vamos tentar ver e entra em contato com o Google e tenta ativar a campanha, aquele corre todo. Mas é isso, faz parte. A gente sempre tenta alinhar ali com o pessoal, olha, não pode isso, não pode aquilo, pra vocês não terem problema na hora que for subir a campanha, sabe? Eu acho que a resposta também oficial que a gente tenta deixar na mesa para todo mundo é que, assim, a Som Livre preza muito pela sua diversidade, né? E a música brasileira, ela tem, graças a Deus, um crescimento enorme do gênero urbano. Eu sou particularmente fã de funk, de rap, de trap, aprendi a gostar e conhecer o trap. Mas a gente também tem forró, a gente também tem piseiro, a gente também tem o sertanejo, e eventualmente esses clipes, eles têm algum nível de conteúdo adulto. E por conteúdo adulto, eu não tô falando de nada que não passe na novela das 9, não. Mas é algo que não pode estar sendo promovido com budget, com orçamento de mídia dentro de uma determinada plataforma. Então, o que a gente explica para os artistas que querem ver resultados imediatos nos seus clipes é pensar assim, olha, se a gente vai precisar usar mídia digital para fazer esse alcance aumentar, então a gente precisa ser um pouco mais conservador, Mais safe, inteligente, seguro, na escolha das imagens, das palavras, da forma como a gente vai gerir isso. Mas vai acontecer vezes também em que o artista ele quer ser ousado do início ao fim. Vai E comprar. ele vai dizer assim, olha, faz parte da composição da minha arte que essa imagem apareça dessa forma. Então, o clipe ele vai ganhar a atração orgânica que ele merece ganhar. E aí, nesse ponto, eu acho que é importante a gente dizer que, assim, a gente jamais vai censurar ou cercear um artista. Exato. A gente vai trazer argumentos para definir. Cara, qual é o seu objetivo? Assim, você quer bater 1 milhão rápido e a gente ter a mídia para nos ajudar a fazer isso? Ou a gente pode pensar num crescimento sustentável e arriscar essas imagens ou esse conteúdo mais adulto que compõe a sua arte? E eu não vou fazer julgamento nenhum disso.
Porque ao contrário do que as pessoas acham, quando um artista assina com uma gravadora, assim, pelo menos vou dizer pela Som Livre, as pessoas acham assim, assinou com a gravadora, ele vai perder a essência. Putz, fulano vai deixar de fazer trap raiz. Cara, a gente tem um time que é o de artístico repertório, tem vários dos outros times lá. E se tem uma coisa que a gente não se mete é na arte do cara. Então, assim, se ele falar assim, gente, eu vou falar de maconha e moto, eu vou falar que eu peguei tal mina e que eu fui pra Dubai. Eu vou falar, cara, a gente vai lançar e acabou. É tua história, tua arte. Então, assim, a gente não tem esse costume de, tipo, podar o artista. Muitas pessoas acham que o artista assinou, já era. Agora ele só vai lançar música chata ou feat com sei lá quem. Não, a gente, pelo menos na Som Livre, a gente deixa o artista livre pra criar a arte dele e a gente tá aqui pra somar. Boa. E aí acaba entrando naquilo que a gente sempre fala, né? A mídia, ela é incremental. Ela não não é que só existe isso, ela entra como uma incrementalidade entre os canais, entre os trabalhos, e talvez esse é o ponto que entra a estratégia de marketing. Vai ter o artista que vai ter uma liberdade maior para as campanhas, vai ter o artista que vai ter uma dificuldade maior para entrar nisso. E é aquilo, a gente se adapta ao que as plataformas pedem, não tem como a gente fugir. Uma frase que eu gosto muito é: as pessoas estão em várias plataformas, mas elas se comportam de formas diferentes em cada uma delas. Então, as estratégias, elas são diferentes de acordo com cada plataforma. Tem a plataforma que a pessoa entra já com o intuito de assistir um clipe, quando a gente fala do YouTube. No Spotify, eu vou entrar ali com o meu fone de ouvido, às vezes para fazer uma musculação, eu estou em algum lugar, simplesmente para escutar uma música. Então, são formas diferentes de lidar com plataformas diferentes. Isso cabe muito dentro da parte de estratégia, né? E aí a atuação do time de vocês entra forte nisso, né? A gente sabe que a gente faz hoje a parte de mídia em parceria, mas tem o Out of Home, assim, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre como que a gente trabalha esse 360. Não é só a mídia, é um trabalho incremental, de fato. Exato. E eu acho que engraçado, assim, falar também, puxando o lado do Out of Home, que a gente está aqui falando de digital o tempo todo, mas vocês se surpreenderiam, todos nós nos surpreendemos, inclusive, o quanto para o artista é valioso se ver um outdoor. Às vezes a gente mostra um plano, né? De mídia, um plano de marketing que traz isso de conversão, isso, aquilo outro, e o cara pensa, mas e como? Poxa, eu queria aparecer na Times Square. Mas e aquele outdoor que tem ali na Lagoa Barra? Não tem como, Não tem como, não. E isso diz respeito à ocupação da cidade. Sim. E isso diz respeito a o que a gente vai sempre voltar aqui atrás, que eu acho que é uma coisa bonita de se falar. A ocupação da cidade fala da cultura. A gente viveu e vive momentos muito bonitos na música quando a gente coloca um comercial na televisão de um artista de trap. Sim. Quando a gente coloca na televisão uma música de rap, um artista que veio da quebrada e que ele está, de repente, no intervalo da novela das 9 da Globo, o resultado não é só a conversão comercial e o awareness comercial ali. O resultado a gente vê nas redes sociais quando a gente pensa assim, cara, o cara é brabo mesmo. O cara conseguiu emplacar um comercial na Globo no meio do Caldeirão, no meio do Faustão, que são tidos como programas tradicionais, que anteriormente a gente, por questão de espaço, usava muito para o gênero sertanejo ou popular. E agora, enquanto a gente cresce o nosso gênero urbano, a gente coloca também esses novos artistas para aparecer na televisão. Não só artistas do gênero urbano, mas da nova MPB, né? A gente pensa no forró. No forró, mas pensa também no JP. Sim. Assim, E isso é tão bonito quando o público nota que o comercial de televisão também, de música, está mudando. Não é só a mesma cara tradicional, que é excelente. O Brasil ouve sertanejo, a gente não pode esquecer disso e de valorar essa cultura. Mas
como a gente está reforçando tanto a diversidade, você imagina para um cara da Zona Leste de São Paulo, né? Quando ele vê um trap no ar, quando vê um vulgo FK, um Rio The Runner, um Caveirinha, o significado que isso tem. Então, é ocupação também, né? Sim. Cultura é ocupação e eu gosto dessa ideia, particularmente, pessoalmente, de ser agente dessas mudanças e de estar numa empresa onde essas novidades, o novo sempre vem, né? Como já diria Belchior, acontecem e são bem-vindas. Maravilha. Fantástico. Aí a gente falou aqui de pluralidade, gêneros. Vamos falar assim um pouquinho de volume disso. Só pra galera Eu ter peço uma ideia, desculpas. Ter uma noção. do tamanho disso, do tamanho dessa operação, que é gigante, assim, né? Sim. E aí, aproveitar o gancho. Internacionalização de vocês. Como que tá isso também? Acho que a gente pode falar um pouquinho. A gente começou agora, acho que a Polly também pode dar mais detalhes, mas a gente tem novidades. A gente, pela primeira vez, vai cuidar de artistas internacionais. E agora a gente tem Darumas, que é um grupo novo, um grupo latino, que a gente vai começar a trabalhar aqui no Brasil. Posso falar um pouco disso? Vou falar porque é muito legal, queria que todo mundo conhecesse. Lança agora no dia 17 de maio. Mas antes eu quero pedir desculpas a vocês. Always On, quando vocês falam volume, só me lembra números, ouço, né? Slides. Eu ouço a quantidade de campanhas que vocês nos ajudam a colocar na rua. Então, em primeiro lugar, obrigada publicamente para vocês, olhando para a câmera, olhando para vocês. E aí, quando eu falo de internacionalização, eu peço calma, porque vai vir com calma também para não dar tanto mais volume assim. Mas, de fato, depois de ter entrado no grupo Sony, a gente está aí no 3º ano, é natural que a Som Livre também passe a trabalhar com mais frequência os artistas brasileiros para o mercado exterior e artistas do mercado exterior para o Brasil. O nosso core business continua sendo de Brasil para Brasil. Porque é assim que funciona o nosso ranking, principalmente, né? As principais plataformas mostram que o brasileiro está ouvindo brasileiros. Então, eu não posso fugir muito desse core business. Porém, a gente vai começar a experimentar a atração de trazer artistas em construção para serem trabalhados no nosso país. Um desses artistas na verdade, um grupo, se chama Darumas. Sim. Daruma, na verdade. Darumas é como se escreve, mas a fala correta em japonês é Darumas. E é um trio feminino, é uma girl band. A gente estava falando de nostalgia, Sim. A gente estava falando de saudosismo. Então, elas trazem uma sonoridade, uma vibe muito anos 2000, uma coisa meio Spice Girls com TLC. Eu pensei nisso quando você falou na hora. Conversa com a geração Z. Child, conversa com a geração Z, elas tocam os próprios instrumentos. Elas lançam lá o álbum agora, dia 17 de maio. Então, provavelmente, várias pessoas vão já ter o álbum disponível para ouvir quando o podcast for lançado. E aí, o que eu acho legal de Darumas é que é uma banda que é formada por 3 meninas, são todas da América Latina. Tem uma representante da Argentina, uma representante que é haitiana, mas foi radicada no Chile, e uma representante cubana-americana. E diversificação. Tudo isso, né? E o objetivo de trabalhar a banda no Brasil é porque existe um apetite nosso da geração Z e da geração millennial que passou anos crescendo ouvindo Rebelde, vendo novelas em espanhol no SBT. E existe um paralelo aí, né? Daruma significa boa sorte, esperança, através da simbologia de um bonequinho japonês.
E o nome da banda fala sobre isso, né? Fala sobre a boa vontade do futuro. Saiu até na The Economist uma matéria falando que essa nova geração, da geração Z, é muito mais otimista do que a nossa geração millennial foi. Então a banda ela traz essa mensagem positiva do início dos anos 2000. Então é uma sonoridade que eu acho que pega a geração Z, mas pega o nosso coraçãozinho machucado, millennial, de ter vivido tanta loucura. E pra gente da Som Livre, a gente vai fazer o que a gente faz de melhor, que é construir Claro, artistas. construir artista. A gente vai construir artistas que estão começando aqui no Brasil, que é o que a gente faz aí com o pé nas costas. E curiosidade, como é que isso chegou pra vocês? Chegou pra gente... A gente é fofoqueira, né? Um baita Top, desafio. não, alô. Chegou pra gente como um desafio do mercado mesmo, que é assim, olha, vamos fazer esse teste de pegar um trio em construção que ninguém conhece e vamos ver qual o apetite desse artista para o Brasil. Então, a gente está tendo a oportunidade de criar o plano de marketing, o plano de televisão, de imprensa, todo customizado para o mercado nacional, por causa desse apetite e da relação do nosso público de geração Z com o idioma espanhol, para RBD, novelas do SBT, novelas antigas que também são nostálgicas e estão nos memes. Quem não viu Maria do Bairro, viu algum meme da Soraya, Chaves, né? Da Thalia, conhece algo. Chaves, Chapolin. E a relação, né, eu acho, com os doramas, que são sul-coreanos, né? E com também as novelas e filmes japoneses, que também vigoram muito no Brasil. Alta, né? Então eu achei genial que é uma banda totalmente latina, com um nome que remete à cultura asiática e que a gente está estudando como lançar no Brasil. Assim, então, para mim, é um experimento também, é uma pesquisa, é uma oportunidade de aprender, assim, como é que a gente vai fazer isso conversar. Eu vi um meme que era assim, gente, dorama é a única coisa que une meninas de 14 anos a mães de 50, que elas ficam assistindo, assim, Exato. apaixonadas. E cada vez mais você vai vendo, entrar na Netflix. Sim. Cara, Exato. Dominado, e quem gosta... E eles fazem versões, né? Consome La muito. Casa de Papel, a versão deles. E aí vão criando versões. É um mercado e você vai vendo como parece que o mundo vai ficando cada vez menorzinho, assim, né? A internacionalização das coisas vão ficando cada vez mais chegando mais rápidas rápido, né? É muito fluido isso hoje em dia, né? Agora vamos para um lado um pouquinho diferente aqui. Eu queria conhecer agora os principais desafios da Nath e da Polly, assim, no dia a dia. Cara, qual que é o seu principal desafio no dia a dia de Som Livre? Olha, volume. Hoje a gente tem um time que que não é um time muito grande, mas é um time muito qualificado. É um time fantástico. É um time qualificado, né? Não é quantidade, mas tem muita qualidade. E hoje a gente tem muitos lançamentos, como a gente falou. A gente tem lançamentos de diversos artistas. Então, o meu desafio com o meu time hoje é conseguir gerir as horas, fazer com que o dia seja mais leve, a gente tá sempre rindo, então parece que a gente, às vezes eu falo assim, gente, às vezes as pessoas devem passar e achar que a gente não tá fazendo nada, porque o tempo todo a gente tá rindo o tempo todo, mas é porque eu já saio assim de casa com isso na cabeça, cara, eu tenho que tornar o dia deles um pouco mais leve, porque a gente já tem muita demanda, a gente já é muito cobrado, a gente Muita é um time responsabilidade, né? de mídia, exato, então assim, a gente tem um grande volume de investimento em mídia. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que a gente não pode errar, a gente não pode botar um 0 a mais, ou errar um perfil de, sei lá, rodar a campanha de um artista gospel para um artista de funk, a gente não pode fazer isso. Então, é muita responsabilidade. Então, meu desafio hoje mesmo é tornar o time mais leve e conseguir gerir esse volume de uma forma saudável, né? Que a gente consiga entregar, mas que seja de uma forma saudável. Perfeito, muito legal você falar isso, porque casa com algumas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. A gente fala que o nosso trabalho é mental. Sim. A gente, por mais que seja sempre na frente do computador, não é cansativo. É mentalmente cansativo. É uma responsabilidade muito enorme. grande.
é muita informação o tempo todo, é o que a gente acabou de... parece uma brincadeira entre você sair de uma Xuxa para um Menos é Mais, mas dentro de uma agência você sai de um Menos é Mais para um e-commerce, para Exato. É mentalmente cansativo e a gente fala muito isso, assim, o que a gente mais preza hoje é a parte mental da nossa equipe. É como no nosso dia a dia a gente vai ter um ambiente leve e acolhedor. Sim. Então eu já ouvi de alguns funcionários nossos, tipo, cara, eu não sabia que eu poderia ser feliz trabalhando. Exato. Que mercado é esse, assim? Eu acho que frase linda, inclusive. A gente tá dentro Parabéns. de um movimento que eu vejo que essa geração trata o trabalho de uma forma completamente diferente do que os nossos pais, os nossos avós, né? Eram pessoas que entravam, às vezes ficavam 50 anos vivendo aquela mesma realidade. E eu vejo que hoje a gente trata o trabalho de outra forma. A gente quer viver a nossa vida também. A gente quer ter um off. Então, essa parte mental é muito legal você falar, porque eu acho que é o que a gente mais preza e eu tento trabalhar muito isso com a minha equipe, que é, cara, vai viver sua vida também. Exato. Não, a gente tem a cultura de feedback, então todo mês, assim, a gente faz 1 a 1. E a primeira pergunta que eu faço é, você tá feliz? Você tá bem? Porque às vezes é isso, assim, tentar entender também que a pessoa... Porque se ela não estiver bem, se ela estiver, sei lá, num estágio depressivo, ou passando por algum problema, alguma dificuldade, ela não vai entregar o melhor dela. Então, eu sempre tento prezar ali por essa saúde mental, sabe? Pra, tipo, às vezes a gente é cobrada, nós duas, eu, tipo assim, entro na frente do fogo, não deixo nem chegar no ouvido, nem... Não deixo nem saber, eu falo assim, nem vou falar nada pra não desanimar, entendeu? Mas é isso, assim, eu tento sempre prezar por essa qualidade. Aí que você falou agora do feedback, da cultura de one-on-one, é uma coisa que a gente faz aqui na Always On. E, assim, e isso é muito importante, porque conforme a gente veio... A gente faz muito. Conforme a gente veio aprendendo, a gente começou a entender que felicidade e sucesso, pra mim, é uma coisa. Pro meu colaborador, pro meu prestador de serviço, é outra. E se eu não tiver esse feedback, esse one-on-one, eu não vou saber qual é a percepção dele. Se aquilo pra mim pode estar super confortável, eu posso estar achando, cara, tá maravilhoso. Ótimo. Se eu não me colocar no lugar de ouvinte, de ouvir o que ele tá achando, a gente pode ir num caminho totalmente errado por falta de comunicação. Exato. Eu acho que isso é incrível, assim, a gente realmente ter essa preocupação. A gente até na Always On Digital, que é o curso que a gente vai lançar em breve, a gente tem um módulo para falar literalmente sobre a importância da saúde mental. Sim, então, assim, isso é muito importante e que bom que isso é super valorizado e eu acho que é necessário no nosso trabalho de hoje em dia, para a geração que a gente está construindo aqui. Sim, total. Do meu lado, além do que a Nath falou, que é super importante, eu tenho, na verdade, 3 times na minha equipe. Tem o time da Nath, que a gente compartilha mídia. Eu tenho, além do time de mídia, o time de conteúdo e redes sociais. E eu tenho uma parte também de controladoria, que é uma parte administrativa para gerir contratos e relacionamento com fornecedores. Algo que eu tive que aprender a fazer na Som Livre, porque eu não era formada, né, em administração e nada disso. E também precisei gerir e incluir essa parte da equipe em toda a nossa dinâmica de trabalho, que é muito baseada em criação, que é muito baseada em criatividade. Então, o meu desafio é integrar sempre. Integrar os times que eu tenho, que são 3, para que eles se falem, para que eles se comuniquem. E aí, da integração, eu reforço muito o papel da comunicação, tanto para dentro mesmo do nosso ecossistema, quanto para fora, quanto para as outras áreas. Converso muito com a Nath, com o outro coordenador do nosso time, que é o Ian Lassance, que cuida da parte de conteúdo e influência, que a gente precisa comunicar o que a gente faz. Às vezes, a gente tem uma dificuldade de parar e lembrar de avisar, cara, essa campanha foi um rocket, sabe? Assim, ela deu muito certo. E eu não vou lidar com ela da mesma forma que eu lidei com as outras mandando um resultado. Não, eu vou botar sabe, assim, um círculo em volta dela, mandar um e-mail para a empresa e falar assim, olha o que a gente aprendeu fazendo essa campanha. Então, a comunicação é sempre um desafio para mim na correria. Porque é como você trocar um
um pneu com o carro andando. Sei. Né? Você precisa resolver o problema ali do pneu, mas você precisa continuar comunicando para sua empresa os resultados, os aprendizados, e nessa dos aprendizados vão também alguns, entre aspas, erros, né? Que a gente precisa falar. E eu acho que a terceira e a principal coisa, e eu vou fazer aqui o convite para gestores que estejam ouvindo, ou quem quiser ser líder ou gerir time. Trabalhe para se tornar obsoleto. Trabalhe para ser substituído um dia. Eu quero ser invisível. Assim, como gestora de times, eu torço pelo sucesso da Nath. Eu não quero que a Nath seja dependente de mim para que o meu papel seja validado. Eu quero que ela seja tão incrível que as pessoas não lembrem que eu exista. Porque eu quero ser a coach dela atrás das cortinas. E ninguém tá vendo o coaching que a gente tá fazendo, ou as conversas que a gente tá tendo. Falo a mesma coisa pro meu outro coordenador de time, né? E as pessoas têm uma dificuldade de pensar assim, não, mas você quer ser demitida? Não, assim, eu quero mudar de desafio. Eu tenho certeza que uma empresa como a Som Livre ou outras empresas vão me trazer desafios para que eu ajude a resolver. Então, enquanto eu puder participar da solução de problemas, eu vou participar, eu vou treinar, eu vou capacitar, eu vou gerenciar, mas o quanto menos eu apareço, melhor. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, elas acham meio assim, você está falando por falar, mas é verdade. Se você quiser ser sempre aquela pessoa que, não, é só o chefe que fala. Poxa, você está microgerenciando a pessoa. Chegou que horas? Saiu que horas? Fez? Me copiou no e-mail, não sei o quê. Mano, não quero nem saber, entendeu? A gente tem um lema, né? Principalmente o Gabriel de Rai, que é o nosso head de operações, que ele sempre falou isso, né? Eu quero ter um time que todos sejam melhor do que eu. Sim. É basicamente isso. Assim, cara, se todo mundo for melhor do que eu vou estar sempre aprendendo uma coisa nova, eu vou estar deixando eles brilharem à vontade, não vou ficar retendo questão de criatividade de ninguém, não vou reter... Sim. Então, assim, literalmente o que a gente também... Eu acho que essa sinergia acontece quando a gente consegue ter esse fit junto com o cliente. Cara, é o que a gente fala. As energias, elas realmente existe uma aproximaçãozinha, assim, a gente consegue construir algo muito orgânico. Por mais que a gente trabalhe com mídia paga, a gente constrói uma relação 100% orgânica, que assim, cara, existe esse fit, existe essa sinergia entre os dois lados. É a forma como a gente acredita, assim, quando a gente tem essas trocas aqui, que a gente fala um pouquinho mais, para conhecer mais a Poliana, para conhecer um pouquinho mais a Natália, eu acho que isso é incrível, a gente conhecer esse lado de vocês que foge um pouquinho do profissional, entender como vocês pensam sobre estrutura. É uma pergunta que o Gabi acabou de fazer, que eu acho que a gente não tinha nem isso na pauta, foi uma pergunta que ele puxou aqui agora. Que é entender quais são os desafios de vocês, porque isso, no final das contas, é sobre a gente ter uma escuta ativa. A gente pegar o que vocês têm de desafio no dia a dia e trazer pra gente, internalizar na Oizon e tentar também ser um canal de facilitação para vocês durante o dia a dia dos processos. E outra coisa, assim, só pra finalizar, vocês estão falando com duas mulheres, né? Sim. A gente tem o quê de diferença de idade? Uns 9 anos? Acho que menos. 37? Tô revelando, agora. 37 e 29. A gente tem aí uns 7, 8 anos de diferença de idade. Nós somos duas mulheres. Eu acho que no meio corporativo tem sempre essa mentira de que mulher puxa o tapete do outro, de que, né, as mulheres sempre acabam sofrendo com esses preconceitos de que não há espaço para todas. E a gente está dividindo aqui um espaço e uma gestão em que isso não é verdade e que eu acho que a gente tem também um pouco de responsabilidade para além dos nossos cargos, que é deixar a porta aberta para quem está vindo. Exato. Né? Assim, para quem está olhando a gente trabalhar, é incrível, tem sempre alguém olhando. Eu não quero ser responsável por todo mundo, não é dizer isso, mas é dizer que se de alguma forma eu estiver sendo observada por outras mulheres e meninas, que elas me vejam num lugar de cooperação. Sim, total. Porque a Som Livre tem muitas mulheres, sim, em áreas de gestão,
E a gente precisa aumentar e melhorar esse número, não porque é bonitinho, não porque a diversidade é legal, mas porque a diversidade faz aquilo que a gente falou no começo. Ela fala com todo mundo. Isso. Ela fala com consumidores em potencial. E aí eu terminaria dizendo que a diversidade é um bom negócio. Em todos os negócios, mas na cultura principalmente. Excelente. Perfeito, assim, eu acredito Perfeito. muito nisso. Inclusive, cara, na minha curta jornada profissional, digamos assim, as mulheres sempre se destacaram muito nas equipes que eu trabalhei, assim, por uma questão de organização. Eu sempre senti isso, assim, as mulheres são mais organizadas, mais dedicadas em muitas coisas. Então, é muito importante essa fala de vocês. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. Mais cedo a gente teve um outro papo que a gente falou sobre essa importância da escuta, né? De escutar o mercado, de ter esse contato com as pessoas. Então, muito legal ter isso. E aí eu queria puxar mais um ponto aqui importante. Importante. Puxa aí, Muito que é porque a gente importante. está indo para a reta final do A reta podcast. final aqui, A gente que não pode deixar de perguntar isso. A Oizon entra dentro da Ação Livre, assim, qual o impacto disso no dia a dia de vocês? O que a gente conseguiu agregar de alguma forma dentro da Ação Livre? Primeiramente com inovação, né? A gente começou pra gente foi totalmente inovador ter um modelo de agência para mídia, a gente fazia tudo in-house. E não só nessa questão de escopo, né, de equipe, mas também na questão da operação. Por exemplo, quando a gente começou a operar a campanha no TikTok, a gente não fazia campanha no TikTok, né? Vocês também trouxeram, a gente aprende junto, então, ao mesmo tempo que a gente tem uma maneira de trabalhar, que é música, totalmente diferente de trabalhar com e-commerce, vocês também ensinam muitas coisas pra gente. Então, pra gente é muito bom. Porque vocês também trazem essas novidades, né? E a gente também passa as coisas para vocês. Então, acho que inovação, tecnologia foi o ponto mais forte aqui, assim. E aí, pra mim, é o meu braço direito, esquerdo, né? Não tem como não ter. Porque senão a gente enlouquece. Eu acho que, para mim, foi, acho que um alívio também, preciso dizer, porque não só na questão de distribuir a volumetria do trabalho, mas distribuir essa volumetria com inteligência, com estratégia e com organização. Porque a distribuição pela distribuição não nos interessa, né? A gente tem que fazer bem feito o nosso negócio. E eu acho que toda vez que a gente abre uma janela ou uma porta do nosso negócio para que especialistas do mercado adentrem e vejam como a gente opera, a gente também está exercitando uma vulnerabilidade. Sim, total. Sabe? De permitir que vocês olhem para a gente e falem assim, olha, a gente pode fazer isso melhor. Sim. Não quero que fale nada, não, mas vocês estão meio que fazendo isso aqui errado. Isso daqui a gente pode fazer... Assim, vocês sempre foram muito delicados, óbvio, assim... Acho que é por isso que também o nosso trabalho se dá muito bem. Eu acho que a gente tem uma... A gente pode ter 1000 defeitos, né, Nath? Mas, assim, a gente tem eu sou uma... fofa. Exato. A gente tem, assim, uma boa facilidade de comunicação e a gente encontrou isso em vocês também, para poder trabalhar com a sinceridade, a verdade do negócio e aprender, porque ser vulnerável é muito bom. Assim, recomendo a todos a leitura da Brené Brown, que é uma estudiosa da vulnerabilidade, tanto na vida pessoal quanto nos negócios. E, assim, quando você permite que alguém... vai lá, você tá com aquele... Poxa, você quer ser escritor, né? Você tá ali com aquele manuscrito, você fala, cara, aquela primeira pessoa que você vai deixar ler o que você escreveu. É muita confiança, Muito. né? Sim. Então, eu acho que a gente depositou muita confiança em vocês e vocês entregaram pra gente muita confiança de volta no momento em que vocês respeitaram essa vulnerabilidade e agregaram. E aí trouxeram o plus que a gente precisava para o negócio, a estratégia que a gente precisava para o negócio, mais automatização, mais resultados, fez o nosso trabalho mais inteligente. Eu particularmente fico muito feliz, assim, com o avanço de vocês, o quanto vocês cresceram,
nesse período que a gente tá junto. Então, acho que é um sentimento recíproco, né? A gente evoluiu também como empresa, a gente também tá em constante aprendizado, mas também fico feliz com o quanto vocês evoluíram nesse meio tempo de mercado aí. É muito legal ouvir isso, assim, realmente ver a percepção de vocês, né, que são nossos clientes, assim, falarem e terem essa percepção da nossa evolução. Porque eu lembro fielmente de quando isso aconteceu, quando surgiu a oportunidade, fala, Som Livre está procurando vocês, estão buscando uma agência. Assim, mas, pô, será que a gente vai ser a agência da Som Livre? E a gente era muito pequenininho. E assim, em relação à estrutura, hoje a gente tem praticamente 4 vezes mais estrutura do que a gente tinha quando a gente começou com vocês. Então, assim, é realmente um trabalho de longo prazo, né? Não existe fórmula de bolo para construir isso, trabalho, é dia a dia, é dedicação, é estar aberto que vão acontecer muitos momentos de baixa. A gente não vai viver sempre crescendo, vai acontecer muitos momentos de instabilidade, porque acho que é isso, prosperar é a gente ter realmente essa linha que vai ficar sempre indo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso vai fazer parte do nosso crescimento, assim, a gente hoje vem crescendo, o Gabi está com a gente desde o início do projeto, assim, conhece o serviço de vocês incrivelmente. Antes da gente terminar, eu queria super agradecer todo o time que participa junto com a gente. Dá um salve pro Samuca. Ai, que legal. Pra Beijo, mim, Samuca. pra Vivi, Beijos mesmo. pro Beijo, Gabriel Vivi. Jorge. Então, Pra todo mundo mundo que... que tá envolvido, Beijo, Gabriel. tá Beijo, envolvido. Milene. Exatamente. É uma assim, galera grande, assim. Eu costumo ser a pessoa dos bastidores, É né? isso. Eu sempre fico por trás. E é exatamente São isso. eles que É brilham. muita gente que faz o negócio tirar. E é muita gente incrível, boa. Muita gente boa, assim. É. Cara, o time de vocês é fantástico. A gente costuma brincar, assim, que nosso sonho é ter eles com a gente o tempo todo, porque são Ai, que pessoas orgulho. fantásticas. Então, vale o agradecimento para todo mundo, assim, o nosso time também do lado de cá, cara, Somos irretocável, admiradores. assim, eu sou fã de todos, então muito legal ter essa troca com vocês, muito, muito obrigado pela confiança desde sempre. Obrigada a vocês, obrigada também pela leveza, porque a gente se perde, né? Às vezes, quando a gente está no corre corporativo e precisa, como diz o meu pai, né? Precisa de 2 para dançar um tango. Então, quando a gente compartilha da leveza, ninguém pisa no pé um do outro, sabe? Porque essa sintonia existe. E a gente se comunica nesse lugar, né? Nesse lugar do respeito, do entendimento, da sabedoria de que não tem fórmula mágica, não tem como fazer milagre, tudo é resultado de muito trabalho e esse trabalho ele é compartilhado. E a nossa sorte é ter parceiros como vocês. E espero que o podcast tenha uma vida longa e inspire outras agências e outros negócios a terem esse mesmo lugar de pensamento e de cultura para trabalhar criativamente. Então, obrigada. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Nath, Polly, pelo tempo de vocês, estar aqui com a gente gravando mais um episódio. Obrigada a vocês. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Oizon, né? Um episódio onde a gente falou um pouquinho sobre a Som Livre, que é hoje, né, um dos nossos grandes clientes da Oizon. A gente está indo para o 2º ano junto com eles agora. Falamos sobre um pouquinho da história da Polly, um pouquinho da história da Nath, né? Contextualizamos sobre o cenário musical nacional, falamos um pouquinho sobre artistas internacionais que estão chegando para trabalhar junto com a Som Livre. Depois entramos em algumas outras questões também falando sobre operação, dia a dia, a importância da mídia paga dentro do cenário dos artistas, como levar certos cenários para os artistas, falar sobre questões que não podem muitas das vezes aparecer nesses clipes. E agora a gente finalizou um pouquinho com o time da Som Livre, a Polly e a Nath, falando sobre como é o serviço da Oizon para com eles. Então é isso, queria agradecer mais uma vez o meu co-host, Gabriel Girard, que está brilhando aqui mais uma vez junto com a gente. Parabéns. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Agradecer a vocês. Eu sou o Yuri Ramos, sócio fundador da Oizon, e muito obrigado, viu? Tchau, tchau.